Olá, prezados, olá, caríssimas, tudo bem? E aí, galerinha, tudo show de bola? Vamos fazer a resolução do segundo simulado aí que vocês prestaram, a que vocês responderam. Com calma, vamos ver quais são os pontos que eu preciso cuidar, a atenção e o principal, né, conferir o gabarito, né, oficializar o gabarito da prova. Então vamos lá, galera, professor Juliano Viegas na área, simulado 2, MPA, língua portuguesa. Começou com um texto bem extenso, a galerinha se apavorou. Professor, aquele baita texto, mas calma, turma. Não tem pressa, nunca tenham pressa, galera. Leiam com calma e o principal, o melhor, né, do que apenas ler é compreender. Como é que faz isso, professor? Como é que eu faço isso? Aí, galerinha, pai e mãe que tá assistindo, show. Vai lendo com calma. Certo? Vai principalmente sublinhando e circulando as palavras que lhes chamarem a atenção, as ideias que aparecerem. Então vamos lá, ó. O Duende Dudu, professor da felicidade. Ó, já no título já tem uma estrutura ali, um aposto que nos chama a atenção. Vamos lembrar, aposto é aquilo que caracteriza, especifica a pessoa anterior. Então ali, ó, professor da felicidade, já nos orienta, já nos diz mais ou menos sobre, né, o que nós vamos tratar, o que vai tratar o texto para nós compreendermos. Naquele dia, Martinho acordara muito mal disposto, como era, aliás, habitual todas as manhãs. Ó, então eu já sabia que Martinho, ó, personagem, né, um dos personagens principais, já não tem umas manhãs bem legais, já acorda, já sentindo alguma ânsia, né, algum desconforto. Martim estava sempre de péssimo humor. Ó, a maioria das pessoas, né, vamos dizer, acordam com mau humor. Mas aí toma um café, vai conversando, rindo, assiste aqui, assiste ali, encontra alguém aqui, encontra alguém ali, já. Mas ele, né, já vem, ó, em péssimo humor. Mas não era por falta de uma mãe sorridente e um pai carinhoso. Então, ó, notem que o texto já está nos dando a informação de que os pais dele são presentes, certo? E são muito cuidadosos. Então, vendo essas informações que a gente tem que ir, ó, adquirindo no texto, galera, para não ter problema na interpretação. De uma linda casa, ó, então ele não tem problema de moradia, né? O texto está dando ali, ó, razões que não existem para ele ter esse humor péssimo que aparece. Nem todas aquelas coisas que são necessárias para ser, nem de todas aquelas coisas que são necessárias para ser feliz. Bom dia, querido, exclamou a mãe. O sol inundou o quarto. Murmurou o Martinho, ó, para acentuar, para mostrar de fato como ele era sempre mal-humorado, né? Sempre de péssimo humor. Hoje o tempo está bom. Podes vestir tuas bermudas, disse-lhe a mãe carinhosamente. Não é que nem a minha que chega gritando, vai rápido, tem que acordar, sai correndo. Não, com toda a calma do mundo, porque já sabe como é que é, né, o jeito do filho. Não gosto de tempo bom, resmungou Martinho. Quando tem sol, fica muito quente. A mãe suspirou, porque seria ele tão resmungão, olha só. Mas naquela manhã, alguma coisa iria mudar na vida de Martinho, ó. Ao despir o casaco do pijama, sentiu algo no bolso. Assustado, sacudiu o casaco. Ai, ai, ui! Ouviu-se do chão uma vozinha minúscula. E aí, que a gente sabe que é o Duende Dudu, e aí começa, né, algo nessa história, algo na vida de Martinho, um menino mal-humorado. Beleza, turma? Então é só o início do texto, só para dar uma orientada e para a gente conversar um pouco como é que tem que ser feita essa interpretação. Marcar tudo, cuidar as informações que são entregues. Onde é que começa onde é que começa o conflito? Começa aqui, ó, onde ele encontra o duende, certo? E aí chegamos à nossa primeira questão. Assinale a alternativa correta quanto ao texto. Olha só. Então, turma, tem que cuidar para essas estruturas bem extensas, tem que cuidar as palavras, né, uma a uma, os advérbios que aparecem, os adjetivos que caracterizam, porque são eles que vão nos ajudar a eliminar a estrutura. Por exemplo, a letra A. Trata-se de uma narrativa mágica, pois existe personagem fantástico, duende, que aparece para mudar a vida do protagonista para pior. Para pior. Estão vendo que é essa palavra aqui? Narrativa mágica também, né? Olha só, existe narrativa fantástica.
né, que trabalha com esses seres. Então, turma, essas estruturas, vejam, essas pequenas estruturas alternativas, embora extensa, é que nos ajuda a eliminar. Então, eu sei com toda certeza que a letra A está fora, está eliminada. Vamos pegar aí, por exemplo. Trata-se de uma narrativa contemporânea real, na qual o protagonista é Dudu e o antagonista é Martinho. Olha só, é real essa história? Não, galera. É uma ficção, como se diz, né? Uma história maravilhosa. É um conto. Então aí já está eliminada. Então, galera, é isso que eu quero que vocês cuidem. São essas palavras, essas pequenas palavras que eliminam essas alternativas estruturadas bem extensas. Olha o tamanho da D. Trata-se de uma narrativa poética, só que não precisa nem continuar lendo. É um poema, a gente acabou de ler um poema? Não, a gente acabou de ler uma narrativa. Uma narrativa, turma, que deixa várias lições aos leitores. Não ser mal-humorado, não ser rabugento e não acreditar em duendes, pois são seres fantásticos. A história acaba por ser irreal, né? Turma, bem pelo contrário, mostra que a gente tem que ser de bem com a vida, né? Cuidar, valorizar as coisas, mas só pelo simples fato de já ter no início dessa extensa alternativa à palavra poética, a gente já consegue eliminar. Beleza? E aí chegamos, ó, a duas, né? Letra C. Trata-se de uma narrativa de ficção, na qual o milagre da mudança está contido na personagem de um duende. Fosse ele bom ou mal? Não! Ó, bom ou mal? Não, ele é bom, né? Professor ali que a gente viu da felicidade. Por isso, galera, ó, questão 1B Brasil. Trata-se de uma narrativa que transmite a mensagem de que devemos dar atenção às coisas simples para encontrarmos a felicidade. Exatamente essa é a ideia. Exatamente. Não estava difícil. Apenas uma questão. Cuidar, procurar essas palavras que lhes ajudem a eliminar as estruturas equivocadas, né, que contêm erros. Questão 2, turma. Em todas as narrativas há um conflito, né, onde começa a problemática da história. Assinale a alternativa na qual marca o início do conflito. Olha aí. Então nós vamos ter, ó, como eu já tinha falado, até ali no texto eu marquei, ó, naquela manhã, alguma coisa iria mudar a vida de Martinho. Então, com certeza, questão 2, letra E. Lembra que eu falei ali? Aqui, ó. Aqui onde ele bota a mão no bolso, é ali que começa o conflito, que desvia, né? Tira o personagem da sua rotina. Esse é o início do conflito, turma. No início só tem uma apresentação, uma demonstração de como o personagem se comporta, se porta, né, dentro da narrativa. Então, questão 2, letra E de Equador. Questão de número 3. A pergunta de Martinho. O que estás fazendo aqui? Ao ver o duende no bolso de seu pijama, não foi respondida. Qual a passagem do texto que demonstra que o duende começou a mudar o comportamento de Martinho? Onde é que ele mudou? Sou o duende Dudu, professor da felicidade? Diz, não é aqui. Que mostra a mudança, ó, turma, isso aqui, ó, que é importante, que a gente tem que relacionar mudança de comportamento com as estruturas. Ouviu-se aqui é onde inicia a história, né? Onde inicia o conflito. Então a B também não tem nada a ver com a estrutura. Aí, galera, olha só. Questão 3, letra D. Martinho, levanta a cabeça, tens os olhos pregados no chão. Assim só vês o cocô dos cachorros. É aqui que ele começa a ensinar a Martinho, ó, a cuidar melhor tudo que está à sua volta, a contemplar. Sabe o que é contemplar? É analisar, é gostar, é apreciar, turma. Por isso, questão 3, letra D, Dinamarca. Beleza? Questão 4. Quanto à passagem, nunca se sabe. Talvez eu me aborreça menos do que de costume. Martinho. Ó, não obedece à ordem do doente, pois a probabilidade de que algo vá mudar é nula? Não. E pelo contrário, né? O doente acredita e tanto que muda, né? Há essa alteração. Então estão vendo, galera, como cai muita interpretação, não tenho dúvida. Por isso que a compreensão de vocês tem que ser muito clara. Por isso que ler o texto calmamente, marcar o texto calmamente é de extrema importância. Ó, obedece ao doente e acredita que Dudu vai modificar seu aborrecimento diário? Ó, também não fecha. Aceita a ordem do doente e não fica aborrecido como de costume?
Ó, é quanto à passagem, não é o que acontece na história, turma. Atenção, nunca se sabe, talvez uma aborreça menos do que de costume. Então, quer dizer que ele pode diminuir, não eliminar. É essa a ideia que se tem ali. E é por isso que entre a D e a E, ó, letra E de Equador, resolve levar o duende no bolso, na hipótese de que algo bom lhe aconteça naquele dia. Certo? Na hipótese, ó, talvez menos do que de costume. Então a hipótese quer dizer que pode ser que aconteça ou não. Então vai ao encontro dessa estrutura. Por isso, questão 4, letra E de Equador. Questão número 5. Cenário alternativo que explica com fragmentos do texto por que o Dudu era o professor da felicidade. O que apresenta aqui que diz que ele é, ó, talvez o meu amor não tem nada a ver. Tu vê que essas aqui são sem nexo, sem parâmetro, né? Tantas histórias murmurava com a sua vozinha minúscula de duende. Histórias de reis, de imperadores, mas a sua preferida foi a aula de geografia. Aqui só diz que ele é um contador de história, não que ele é um professor de felicidade. Eu tenho que marcar aquela que comprove o título do texto, né? Essa caracterização que ele recebe. O meu pé melhorou e já posso ir embora. Desejo-te uma vida bonita, cheia de pequenas alegrias. Embora simpático aqui, não me diz nada sobre felicidade. Estamos entre a D e a E. Olha só, galera. Então, que sorte eu tive de o ter conhecido. Foi o melhor professor de felicidade que alguma vez encontrei. Não comprova, aqui isso já diz que ele já é, mas agora olha só. Ensina a gentileza, as boas maneiras, os sorrisos, o desejo de viver. Isso são características para se denominar que alguém é professor. Ó, ensino. Ensino, essa palavra é que vai ao encontro da palavra professor. E o que ele ensina? Gentileza, boas maneiras, sorrisos e desejo de viver é que caracteriza ser professor de felicidade. Certo, galera? Muito importante. Não é uma questão tão simples, mas também, tendo uma atenção um pouquinho maior, dá para responder e acertar. Questão número 6. Analise os termos sublinhados no fragmento abaixo e assinale a alternativa na qual contém a classe de cada palavra, respectivamente. Ó. Então aqui, ó. Que sorte eu o tive de o ter conhecido. Foi o melhor professor de felicidade que alguma vez encontrei. Eu, pronome pessoal reto. Aquele que executa a ação, que pratica o verbo da frase. Então cai fora a B, cai fora a letra D e cai fora a C. De o ter conhecido. Galerinha, de o ter, não dá para compreender de ter conhecido ele ou você. Quando o equivaler a ele ou você, sabemos que ele sempre vai ser classificado como um pronome pessoal oblíquo. Ó, como a letra A e como a letra E. E aí o último que vai nos ajudar a determinar, ó. Foi o melhor professor. Notem que esse o acompanha o substantivo professor. Então, questão 6, letra A de Azambuja. Pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo e artigo, pois acompanha e determina o substantivo. Vamos à questão de número 7. Analise os itens a seguir. Romanos 1, 2 e 3. Aí o que a questão pede? Estão corretos. Ó. Olha, aquela menina, que beleza, parece que saiu das 1001 noites. O duende compara a menina à princesa mais linda de qualquer noite. Olha só, turma. De qualquer noite? Não. É da história lá. Então isso aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, de qualquer noite, elimina número 1. Não fecha com a ideia. Vou botar um X para eliminar. Questão número 2. Aliás, Romanos número 2. No último parágrafo do texto, deduz-se que Martinho ouviu os conselhos do sábio doente e encontrou a felicidade. Sim, isso está expresso, exposto no texto. A permanência de Dudu com Martinho foi de um dia? Sim, galera. Por isso, questão 7, ó, B, Brasil. Né? Se parar para pensar, é da manhã à noite. Quando ele acorda, bota no pijama e vai passar o dia dele. E com essa, né, durante o dia que eles vão ali criando a história, a narrativa. Questão número 8. Era assim mesmo, sem tirar nem pôr. A expressão sublinhada, essa aqui, galera, ó, sem tirar nem pôr. Qual dessas estruturas, ó,
sem tirar nem pôr. Quando eu quero usar essa expressão, eu quero dizer que alguma coisa é exatamente igual, exatamente idêntica. E por isso, ó, letra E, exatamente. Questão 8, letra E de Equador, exatamente. Questão de número 9. Ao sair às 4h30, com o duende no bolso, o menino já não ia cabisbaixo. A palavra sublinhada não pode ser substituída. Galera, qual é que não equivale ali, ó? Qual é que não caberia e não manteria o mesmo sentido? Abatido é igual. Desanimado, cabisbaixo é assim, ó. Cabisbaixo. Desolado, curvado para frente, ó. Curvado para frente. Por isso que só pode ser, e com certeza é, questão 9, letra D, Dinamarca. Arrependido. Triste, cabisbaixo, ó, abatido, desanimado é uma ideia. Arrependido é totalmente outra. Questão 10. Analise os itens abaixo. Em Romanos 1, 2 e 3. Vamos ver o que pede. Quais estão corretos? Martinho semicerrou os olhos. A palavra sublinhada significa que ele fechou os olhos completamente. 2. Quando se olhava para ela com olhos de doente. O sublinhado significa dizer que se olhava para ela com os olhos extasiados, com olhar de encantamento. E 3. Fechado em ti mesmo como numa prisão. O doente utilizou a linguagem conotativa? Bom, vamos começar ali. Conotação, sentido figurado. Então a 3, com certeza, está correta. 2. Quando se olhava para ela com os olhos de doente. Dizer que olhava com os olhos extasiados? Sim. De encantamento? Sim. Que é o que ele aprendia ali. E a última, semicerrou. Ele fechou os olhos completamente? Não, ele é meio assim, ó, semicerrar é fazer isso aqui, ó. Meio fechar os olhos. Por isso, turma, questão 10, letra D, Dinamarca, apenas 2 e 3. Fechou? Aí vamos à questão de número 11, ainda sobre o Dudu. Assinar a alternativa que contém na mesma ordem de aparecimento palavras com a mesma classe gramatical das sublinhadas. Então aqui, duende, ó, o pequeno duende, substantivo e minúscula, adjetivo. Ó, caracteriza a mãozinha, beleza? Substantivo, adjetivo. Então, ó, eu tenho que marcar qual dessas que é seguido ou que apresenta substantivo e adjetivo. Então, ó, histórias fechou, Martinho fechou, tempo fechou, o O não. Aqui o O é artigo. Então, ficamos com as 4 ainda. Ó, país longínquos caracteriza países. Então, ó, fechou a letra A, história substantivo e longínquos adjetivo. Então, questão 11, letra A de Azambuja. Vamos ver as outras. Martinho é substantivo e no é preposição mais artigo. Então, cai fora B. Tempo é substantivo, sentir é verbo. Cai fora C. E na letra E, Martinho é substantivo e mal, ó, muito mal disposto é advérbio. Por isso, fechou, com certeza, questão 11, letra A. Questão de número 12, pessoal. Ó, em O pequeno duende estendeu-lhe sua mãozinha minúscula. O diminutivo utilizado no fragmento denota que ideia que dá essa de sua mãozinha. Lembra que o diminutivo ele dá várias ideias. Tu pode depreciar, tu pode ter uma ideia afetiva, ironizar, certo? Mas aqui eu quero dizer que a mão era pequena mesmo, ó, a mãozinha minúscula. Tanto que há uma ênfase para dizer que a mão era bem pequena. Por isso, questão 12, ó, letra E de Equador, tamanho pequeno. Beleza? Ó, questão 12, Equador, tamanho pequeno. Eu me refiro exatamente ao pequeno tamanho da mão. Fechou? Não é nenhum sentido figurado. Questão 13. Assinar a alternativa na qual todas as palavras sejam paroxítonas, corretamente acentuadas. E vamos lembrar que paroxítonar quer dizer penúltima sílaba mais forte. Certo, turma? E é o que acontece, ó, em imprudência, que não se separa, ó. Em bênção, em caráter e lápis. Por isso, questão 13, letra A de Azambuja. Plateia, de tombo aberto e não tem mais acento. Lembremos que plateia não tem acento. Gratuito, não é gratuito.
Não é gratuito, é gratuito. Pêssego não tem... desculpa, pêssego é proparoxítona. Lembremos que toda palavra que termina com inha, inho ou mente não leva acento. Então aqui está errado. Essas três não tem acento. Também, regra da oxítona. Lembra das oxítonas? A, E, O, em. E os plurais. As, es, os, ens. Ímpar, paroxítona. Tênis e jockey. Essas três fecham, turma. A que elimina é a primeira. Lembrando que eu tenho que marcar só as que sejam paroxítonas. Por isso a letra A. Ciência, paroxítona. Grátis, paroxítona. Agora, sofás e fé, oxítona e monossílabo tônico. Então a letra D está fora também. Ideia não tem mais acento. Paroxítona não acentuada. Pera não tem mais acento. Consciência, paroxítona. E heroísmo, regra do hiato. Só para comprovar, então, que de fato, questão 13, letra A. Questão 14, turma. Aí vem o texto 2. O título é Os Duendes. Segue na mesma linha ali, a mesma temática ali do texto 1, que falávamos sobre o Dudu, né? O professor da felicidade. Então vamos lá. Os duendes não são bons nem maus, nem anjos, nem demônios. São seres que se ocupam de coisas bobas, como mudar pratos de lugar, se apaixonar por crianças ou cavalos, mas nunca fazem mal a ninguém. Então, galerinha, essas partes aqui é importante a gente marcar, né? Essas coisas que nos chamam a atenção para eu responder com mais clareza, mais certeza a estrutura de interpretação. Portanto, não devemos temê-los. São compostos de vapores, por isso conseguem se elevar e sustentar-se no ar com facilidade. Aqui explica por que eles voam, As lendas dizem que são pequenos anões, que podem variar de 3 a 30 centímetros de altura. O comportamento varia e baseiam-se em atitudes humanas, por estarem próximos aos homens. Alguns possuem orelhas grandes e pontudas, e grande quantidade de pelos no corpo, olha aí. Quando confiam nos homens, tornam-se fiéis e protetores. Então a gente tem um texto aqui com muitas informações de quem são os duendes, né? Do que eles gostam, como é que, né? Como é que eles agem, né, no universo. Seguindo, questão 14. Ao comparar o texto 2 com o texto 1, com o texto lá do Dudu, quanto às características dos duendes, pode-se afirmar que Dudu, era um duende bom? Sim. Que gostava de criança? Sim. Tanto que ele ajudou Martinho. E agia com atitudes humanas? Sim. Era pequenininho, protetor e travesso? Bom, galera, não precisa nem ler o resto, Questão 14, letra A. Com toda certeza. Não era nem bom nem mal, tinha aparência de velho, com pelos no corpo e nariz grande. Não tenho essas informações, mas eu sei que ele era bom. E não era bom. Ele era bom. Tinha orelhas pontudas, sustentava-se no ar com facilidade, possuía um coração bondoso. Eu não tenho essas informações iniciais. Lembrem-se de que nós estamos falando do Dudu, do texto 1, e não do texto 2. Era um anãozinho peludo que protegeu seu amigo Martinho da morte e o salvou do mau humor. Não tenho essa informação aqui da estrutura, mas que salvou do mau humor, sim. Era um minúsculo ser voador que possuía um comportamento baseado em atitudes humanas, afinal, todos os humanos são bons. Olha só, galera. Onde é que eu vou tirar essa estrutura? Né? Não precisa nem ler o texto, a gente sabe, no nosso ímpeto, no nosso intuito, que nem todos os humanos, infelizmente, não são bons. Beleza, galerinha? Tudo bem. Então, questão 14, letra A. Questão 15. Mas nunca fazem mal a ninguém, portanto, não devemos temê-los. O termo sublinhado, que é um pronome oblíquo, se refere a quem? Quem é que a gente não deve temer? Pô, galera, tava dada essa, né, turma? Galerinha, quem errou é porque tá fazendo com muita pressa. Olha o imediatismo aí para responder e se livrar da questão. Não. Se dediquem, façam a prova por total. Então, olha só. Questão alternativa 15, aos doentes. Lógico, não tem como errar essa. Professor, eu errei. É só por uma questão de atenção.
Calma, analisa. Tudo, turma, tudo é não ter pressa. Quanto menos pressa, melhor fica a estrutura. Beleza? Show! Então vamos lá. Questão 16. No fragmento abaixo, assinale a alternativa que contém o número correto de adjetivos empregados. E aí vem as opções, ó. Quantos adjetivos eu tenho nessa estrutura selecionada do texto? Então, ó, alguns possuem orelhas grandes, um adjetivo. Pontudas, 2 adjetivos. E grande também é um adjetivo, só que se refere à quantidade agora. Mas é outro adjetivo. Até agora eu achei 3. De pelos no corpo. Quando confio nos homens, tornam-se fiéis e protetores. Olha só. Nós vamos ter, então, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, questão 16, letra B, Brasil. Sim, não, galera? Letra B, ó. Grande, pontuda, grande que se refere à quantidade. Esses dois aqui, ó, vão se referir à orelha. Protetores e fiéis também, aí vão se referir a... Bom, se referem a doentes que não tá no texto. Fechou? Barbadinha, barbadinha. 5. Questão 17. Quanto às palavras acentuadas no texto 2? Assinar a alternativa correta. Ó, aula de acentuação. Estudaram as regras, revisaram. Então vamos lá. A palavra demônios é acentuada, ó, aqui, ó, pela mesma regra de ninguém. Galerinha, uma dica que nos ajuda muito é fazer a divisão silábica. Isso mesmo. Dividir as palavras. Fica muito mais clara a regra que está sendo usada. Então, ó, demônios. Já sei que demônios é uma paroxítona, perfeito? Terminada em ditom crescente ou simplesmente paroxítona. Ninguém, ó. Ninguém, ó. Então veja que estão em sílabas diferentes. Uma é paroxítona e a outra é oxítona terminada em em. Terminada com em. A, e, o, em. Então a A tá fora. Não tem como ser. A palavra fiéis, separando fiéis, é acentuada porque é uma oxítona terminada em is? Não! Turma, oxítona, a, e, o, em. Fiéis é a regra do ditongo aberto, lembra? E, el e oi, que só acentua na última sílaba ou no monossílabo tônico, isso mesmo. Fiéis. Então cai fora a estrutura. A palavra próximos é acentuada, vamos ver. Ó, próximos, uma proparoxítona. É acentuada porque obedece à regra das oxítonas? Não, oxítona é a última aqui. É bem longe, então a C está fora. Sobraram 2, galerinha. D ou E. A palavra são não é acentuada, uma vez que tio não é acento gráfico? Isso mesmo. Tio não é acento, turma. Acento gráfico só existem 2. Certo? Para indicar a sílaba tônica só existem 2. Que é o acento agudo e o acento circunflexo. Perfeito? Então, por isso, questão 17, letra D, Dinamarca. Aqui é a última, ó. Centímetros, proparoxítona. É acentuada por ser uma paroxítona? Não. Viu que como dividir a palavra ajuda bastante? Deixa muito mais claro? Certo? Muito bem. Aí questão 3, aliás, texto 3 é uma charge, ó. Aliás, desculpa, é um quadrinho. O que aconteceu, Henriqueta? Você caiu? Não, estou vendo tudo que tenho. Como? O quê? Tudo isto eu tenho. O céu, a terra, o ar, tudo isso é nosso. Somos ricos? Sim. Muito bem, olha só, bem legal esse quadrinho. Aí vamos à questão de número 18, que se refere a essa tirinha. Ao se analisar a tirinha, quadro por quadro, pode-se afirmar que, ó, Henriqueta caiu e sentiu-se mal. Tu vê, galera, que essas aí, ó, essas lógicas, essas obras, porque o gato pergunta pra ela, caiu? Ela assim, não, estou só contemplando. Henriqueta e o gato contemplavam o céu e ficaram espantados com tamanha riqueza que possuem. Olha só, essa chama atenção, né? Então deixa ela ali para analisar as outras. O gato não entendeu o que Henriqueta fazia deitado ao solo, pensou que a menina estava mal, mas logo certificou de que sua amiga precisava dele para se sentir melhor. Não, ela já estava se sentindo bem, porque ela percebeu o quanto ela era rica por ter o céu, as nuvens, a terra, o ar. Henriqueta e o gato filosofavam sobre a vida
e chegaram à conclusão de que eram mais ricos? Não, ninguém filosofou, eles não trocaram ideia. Apenas, né, ela explicou para ele que se sentia rica por conter essas estruturas. E a letra A, Henriqueta estava contemplando as belezas da natureza e certificou-se de que, junto ao gato, são possuidores de muitas riquezas naturais. Ó, turma, A e C são muito parecidas. Então tem que ter alguma coisa nas duas que elimine. Vamos voltar para C. Contemplavam o céu? Não, quem contemplava o céu era só a Henriqueta. Olha o detalhezinho. Pode pegar lá no início. Era só ela. Quer ver? Deixa eu ver se consigo voltar aqui rapidinho. Ó. Quem é que está contemplando o céu? Ó. Aí agora aqui, ó, ele olha, ele presta atenção, mas no final. Mas ela contempla o tempo inteiro. Então já por esse detalhe, que a gente consegue eliminar e chegar, ó, à alternativa A. Estão entendendo, galerinha? É esses detalhes que tem que chamar a atenção. E ficar espantados com o tamanho e riqueza que possuem. Né? Então esse é bem parecido com a resposta, mas não é, porque era ela quem contemplava. Ela só chamou a atenção dele para isso. Por isso a letra A é a mais plausível, é a mais correta. Questão 19. Quanto ao tema do texto 1 e do texto 3. Texto 1, lá do Dudu, né, o Duende Dudu. Ambos tratam sobre, ó, do que tratam? A importância de termos um olhar diferenciado sobre a vida, a felicidade que se encontra nas coisas materiais? Não, né? Bem pelo contrário. Ali pela tirinha, tu já vê que ela não se refere a ter casas, carros, brinquedos, certo? A visão crítica que temos do mundo, a felicidade mágica de um duende, não. A diferença entre o ter e o ser, não. E é por isso, galera, ó, questão 19, a importância de termos um olhar diferenciado sobre a vida. Esse ter e o ser só se refere à tirinha. Eu preciso marcar um que fale dos dois textos. Tá? Eu sei que uma galera marcou a letra E. Mas a letra E, turma, só se refere... Essa ideia se refere mais somente à tirinha, ao texto 3. Por isso que eu tenho que marcar a letra B. Porque aí sim, a letra B, ela serve tanto para o texto do Dudu, quanto para a tirinha que lemos agora. Beleza? Muito bem. Questão 20 e última. Observe a imagem e responda. Ó, eu tenho uma imagem, ó, tem uma figura, estão vendo? Certo? E tem um texto. A verdadeira sabedoria está em abraçarmos a vida com toda a garra que há em nós. Muito bem. E aí vem a questão. A linguagem utilizada, eu posso dizer que ela é denotativa? Não. Por que não? Porque, ó, com toda a garra que há em nós. Nós, humanos, não temos garras. Então isso é um sentido figurado aqui dentro. Perfeito? E outra, abraçarmos a vida. Ela tem dois sentidos figurados. Então a letra A está fora. Denotação. Opa! Vulgar não tem nada vulgar, nada de baixo escalão, nada ofensivo. Então essas eu elimino. Regional também não. Somente não verbal não. Tem um texto ali junto à imagem. Estão vendo, galera? Vão eliminando aquelas que são lógicas, que são certeiras. E aí chegamos à ideia de conotativa. Vamos lembrar que conotação significa sentido figurado, né? Quando a gente faz uma comparação para entender ou para esclarecer melhor uma ideia. Então eu tenho uma conotação, um sentido figurado. Por isso, questão 20, letra C, Canadá. Beleza, galera? Como é que fomos aí? Ótimo, muitos acertos? Todos acertos? Perfeito! Bom, continue estudando, estudem muito, leiam bastante e vejo vocês na próxima resolução. Tchau, até lá!